Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu humilde canal. Eu me chamo Euriane Jales e hoje eu vou trazer para vocês mais uma tier list do Core Keeper. Tenho feito algumas, para quem está acompanhando o canal já viu. E essa tier list acabou dando o dobro de trabalho, porque eu tive um probleminha, tive que gravar duas vezes. Então eu peço que, se gostarem, estiverem gostando do conteúdo, por favor, curtam o vídeo, tá? E comentem para dar um apoio aí. E é isso, vamos pro vídeo, vamos deixar de enrolação. Vou tentar passar de uma forma mais resumida aqui a situação. A primeira espada que a gente tem contato dentro do game é a espada de madeira, que é uma espada que você só faz ela para pegar outra. Rapidamente você se livra, ela não tem nenhum buff, é uma espada bem inútil, tá, rapaziada? Então você se livra dela o quanto antes. A espada de latão, ela também não se traduz de uma forma muito diferente disso não, tá? E eu particularmente nunca nem fiz ela, porque eu acho que a primeira espada inicial relevante a ser feita aqui é a espada do slime, que ela tem um dano um pouco mais elevado, ela já tem acho que 150 de dano, e ela tem 100 de dano, exatamente, que é o maior dano que você vai conseguir nesse momento do game, né? Embora o efeito dela seja bem relevante, da slow, não importa, mas o dano dela é relevante e você consegue fazer ela bem fácil, tá? Então ela cresce um pouco disso, até por ser a primeira arma que vale a pena, então obviamente também que a gente já coloca aqui a primeira arma de cobre bem para baixo, porque também não vale a pena. E a gente já faz isso aqui, ó. Essa adaga também é mais uma adaga que eu acho que ela nem sequer tem status. Deixa eu dar uma olhada rápida aqui só para confirmar com vocês. Até tem uma chance de crítico, tá? Olha só. Não esperava nem por tudo isso. Então vamos subir um pouco. Apesar de que eu acho que naturalmente todas as espadas, as adagas têm chance de crítico. Deixa eu ver se eu estou enganado. Por aqui tô, olha só. Se bem que essa adaga aqui, né? Ela já tem o dano da outra, pô, critado, velho. Então, tipo, nem faz diferença, tá ligado? Mas, no geral, se você gosta de adaga, eu diria que a primeira adaga é uma adaga assim relevante a se fazer, dá para fazer e utilizar além no início do game. A de latão eu já não faria. A do ritual eu faria novamente, porque ela já vem com brilho, acho que ajuda muito no início do game, uma chance de crítico e um dano de acerto crítico. Eu acho que é a primeira adaga que vale a pena. Assim como a primeira adaga, assim como é a primeira espada do Limo lá, presta, né? Você já consegue ela assim que mata o Malugás. E é isso, vamos seguir um pouco. A gente tem a latão, como eu já comentei, não adianta muita coisa. Machadinho inicial não faz muita coisa. Essa lança aqui inicial, ela também não tem nenhum status benéfico e quando você pegar ela, você vai ter coisas melhores. Já é acredito que seja a primeira lança que você consegue dentro do game, se não me engano. Essa espada quebrada aqui, ela não... Cara, dá pra equipar, mas a realidade é que ela é um item de craft, tá? Dá pra equipar, mas ela é um item de craft, então desce muito no conceito. Aqui a gente tem a primeira arma de stun pra quem quer fazer stun, mas ela não vale a pena e muitíssimo em breve eu vou explicar pra vocês o porquê. Ela sobe um pouquinho, né? Não é tão ruim quanto a pedaço de espada aqui, porque pelo menos é um item, mas mesmo assim. A gente tem uma arma de longo alcance que tem um range um pouco melhor, ela tem um dano bem relevante, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui para vocês. Mas, todavia, entretanto, se eu do que eu lembre, além do dano, ela não faz muita coisa não. É uma arma com dano bem relevante. Então, vamos aumentar ela aqui no conceito. Eu não consigo imaginar uma build específica só para ela, mas eu acho que só o dano faz ela se pagar, tá? Mais uma vez a gente vai para o machadinho de ferro. Esse aqui que eu já não lembro muito bem dos status deles, confesso para vocês. Então, deixa eu dar só uma relembrada rápida aqui com vocês. A gente tem um dano bom para o ponto que a gente pega, um buff de dano massa e um escalonamento bem favorável. Eu diria que é uma arma usável perfeitamente, muito bala, dá para usar tranquilo, tá? Inclusive ela escalona aqui, o dano dela escalona basicamente o mesmo do machado o último machado do game, que é um machado que tem um dano alto, mas o efeito dele é a chance de causar um status aleatório, tá?
E considerando que a gente tem 4 status do game e 2 deles funcionam, então é 50% de chance de você fazer uma coisa inútil, né? É isso. Mas ele tem um DPSzinho ok, ataca numa área boa. Só que sem barras, você vai ter que achar um minério de palúdio. Nesse ponto você já vai ter muita coisa. Então acho uma arma ok. Se você quiser, se você achar bonito, dá pra usar, tá? Mas eu não recomendo. Nesse ponto do game tem coisa melhor. A gente tem a espada de Solaris. E é uma espada que você pega ela bem no late game, tá? Ela vem com 300 de dano base, uma chance de crítico, velocidade de ataque. É até relevante, mas ela não cresce muito. E eu acho que no decorrer do game você pega coisa melhor, então deixa ela aqui. Continuando com a nossa lista, a gente tem a outra espada de slime, essa daqui que só causa escorregadio, que eu já disse pra vocês que é um status porcaria. Então cai muito no conceito. Até onde eu lembro, não tem um dano base bom e nem tem um outro efeito. Deixa eu confirmar novamente. A gente tem 6% de dano. A gente tem 6% de chance de crítico, né? Até relevante, um dano ok. Escalona bem até. Eu diria que dá pra usar. Não recomendo, mas dá pra usar. Outra arma que a gente tem aqui, vamos tentar seguir um pouco mais a lista. É o Machado da Âncora. Vocês vão pegar matando lá o boss da praia. E essa aqui é a primeira arma que a gente tem um bom tier para ela. Tem um buff de dano crítico bem alto, uma chance de fazer o inimigo recuar, que eu já não acho tão bom na realidade, mas o buff de crítico dela é muito alto, velho. 31%, já starta com 358 de dano, que é um dano bem alto para esse ponto do game. E se termina o game com 506, é um dano realmente relevante. Então a gente bota ela aqui numa classificação bem alta. Seguindo a nossa lista, a gente tem uma arma bem late game, tá? Essa daqui, que é a espada do Verme Atlântido. Tu vai ter que matar a desgraça do Verme Atlântido para pegar ela. Então é um certo rolê, né? Tu tem que invocar ali o último NPC do game, tem que juntar uma grana, comprar o item, achar o verme, utilizar a armadilha e enfrentar o verme, que não é fácil, tá? Sobretudo se for para você bater melee, cara, o verme é doideira. Eu até aconselho que se você tiver como, velho, muda de build para bater no verme, porque é osso. Mas isso se paga, porque a arma ela vem com dano aceitável. Se você pegar ela no mid game, para o late game o dano não é alto, tá? Porém ela vem com uma recuperação de vida base de 4%, escalando até 5%, e 20% de dano a boss. Cara, 20% de dano boss não é muito alto, o dano da arma não é alto, mas a recuperação de vida dela, embora não seja grande coisa, só existe 2 armas que recuperam vida. E essas duas, então no caso, são 2 possibilidades de fazer esse tipo de build. E eu vou falar pra você que esse tipo de build é muito escrota dentro do game, muito forte. Build de se curar dentro do game é muito forte. Então é a nossa primeira arma do arsenal real, não é a top tier, mas é uma arma mais fácil de conseguir do que a alternativa dela, dessa build, que pra mim é a build disparada mais forte dentro do game em relação a melee. E para ser bem honesto com vocês, das que eu testei do game, eu acredito que tenha sido a build mais forte. Então vamos seguir logo com a irmãzinha mais velha dela, né? A espada lendária Canção Rúnica, que começa com 10% de recuperação de vida, um buff de dano crítico de 5% e olhem só isso aqui, uma chance de aumentar em 50% sua velocidade de ataque no curto período. Agora acompanha comigo, tu faz uma build de healar no hit e a árvore de melee já tem muitos perks que aumentam a velocidade de ataque. E tu comba com um buff de 50%. Cara, eu vou falar pra vocês que tem como segurar o botão e matar qualquer boss do game, tá? É nesse naipe. É nesse naipe. Você não se preocupar em desviar. E se você não tomar hit kill, possivelmente você não morre pra nada dentro do game.
se você fizer uma build de healar com essa arma. Eu zerei minha primeira vez com isso e não tinha nada mais estúpido do que isso. Não consigo imaginar nada mais estúpido e antijogo do que essa espada. É pior do que a metralhadora de plumas, velho. É muito doido, velho. Se vocês quiserem, vocês podem brincar um pouco com isso, tá? Vamos seguir aqui para clava. Aqui é uma arma que tem uma chance de stun bem, é uma arma que tem uma chance de recuo, né, de botar os inimigos para trás, e isso não tem muita utilidade, na minha opinião, sobretudo numa arma melee, né, porque quer dizer, tu tá mandando um inimigo para longe do seu range. E eu diria que a proposta de uma clava tá mais para stunar e dar hit kill, e no caso dessa clava ela não é tão eficiente nisso, porque 452 de dano base não é um dano muito alto para uma clava. Porém, ela tem uma habilidade especial que dá numa área bem boa, assim como a Canção Única. Então ela sobe um pouco de tier nisso, eu acho que é uma arma usável. Eu cheguei a usar e me satisfez bastante. Mas, verdade seja dita, não tem opções bem melhores dentro do game, principalmente pro ponto que você pega ela, que já é no late game. Seguindo, vamos para a Espada de Galax. E aqui a gente tem uma espada que já começa com uma chance de crítico de 14%, que é bem alto, 231 de dano, que não é um dano muito alto, mas com essa chance de crítico aqui, cara, compensa, até porque o crítico dentro do game é o dobro de dano, né? Então, é uma chance, é um buff de dano relevante para pegar 400. De qualquer forma, quando você coloca no último level, você consegue pegar 300 de dano, e é um dano bem semelhante ao que a gente tem por padrão dentro do game. Porém, o buff ele não cresce muita coisa, tá? Essa é que é a verdade, só cresce mesmo o dano base. O buff vai parar em 17, então, pô, ganha uns 3 dígitos. É bem meh. Mas falar pra vocês que, apesar disso, a velocidade de ataque dela dá uma boa ajuda nisso. Então, eu acho que é uma arma funcional. Poderia ser melhor, mas é uma arma funcional. Mas, sobretudo, o que mais me deixa intrigado de fazer ela cair é que a espada tem um buff de crítico muito maior do que ela. Starta em 36%, gente, que é muito alto. Um dano base maior e uma velocidade de ataque quase igual. Escalona até o dano base mesmo, normal da espada no late game, que é 360. E o dano crítico vai até 45, velho, que é muito alto. Então aqui a gente tem uma arma top tier. Eu fiz uma build de crítico com ela e é bem estúpido, tá? É bem estúpido. Tu coloca lá o setzinho de era com o elmozinho do verme e, cara, dá muito dano, velho, dá muito dano, sério, testem. Vocês vão se divertir. Seguindo, a gente tem uma das minhas armas preferidas. Aqui eu confesso para vocês que a imparcialidade não fica muito boa. Mas acontece que o machado que dá dano de fogo dá um bom dano de fogo. Dá um buff, dá 52 de dano de queimadura por segundo. E detalhe, tá? Isso aqui pode ser buffável por armadura. Também tem toda uma build que buffa isso aqui. Então é um dano relevante. E fora isso, a gente tem um dano base de 400, velho. Que é bem alto. E aquela velha coisa, né? Nada lhe impede de dar um debuff no inimigo e trocar para outra arma que dá debuff. Acumular debuff e trucidar o bicho na porrada. E é justamente por esse mesmo motivo que a foice de veneno ganha o mesmo pódio. A gente tá falando de uma arma que vem com buff de crítico bom, uma chance de crítico boa e envenena, fazendo os seus inimigos terem um debuff de 75% de vida. Cara, muito útil para qualquer boss que se cura. Mas, verdade seja dita, a gente tá falando do quê? De 2, né? Mas não deixa de ter sua utilidade. Sem falar que existem builds dentro do game para potencializar o dano de veneno, tornando essa arma bem funcional. De qualquer forma, o dano base dela no late game chega aos 374, padrão de armas melee. O seu bônus de crítico chega a 26, que é um bem aceitável. E ela ganha um buff de causar veneno também de 40%. Então eu acho uma arma super mega competente no que se propõe, tá? Seguindo, a gente tem a espada da Hydra. Essa aqui é uma espada que tu consegue muito próximo ao late game. Talvez por isso ela decaia. Afinal de contas, você pega lá da Hydra do deserto, a última Hydra, né? O penúltimo boss da campanha principal. Aí é realmente foda.
E tudo que ela oferece para você é um buff de dano de boss de 15%, até relevante, mas e um dano contra monstros atordoados. Eu acho que é uma build interessante para se fazer e se testar contra mobs, mas eu acho que ela tende a decair muito contra bosses, até porque mesmo no último level, o dano base da arma não cresce muito e o buff de dano contra boss cresce em apenas 2 dígitos, tá? Então, funciona se você quiser brincar, mas não é grande coisa, tá? E tem coisas bem melhores nesse ponto do game. Seguindo, a gente tem o Machado de Ferro. Esse que eu acredito que seja o primeiro machado que vale a pena, se não me engano. Ah, desculpa, machado não, essa é a alabarda. Confundi, os ícones são bem semelhantes. A alabarda eu lembro que ela tem um range bem interessantinho. Tu pega ela... Ah, olha só, você consegue fazer ela lá na bigorna de ferro. Então dá para conseguir no início do jogo. Tem um buff de 4% de crítico. Eu acho um buff muito baixo. 144 de dano base. Duvido que seja uma arma que vale a pena upar. E olha só, até que ela chega a um dano relevante no late game, para minha surpresa. Embora eu acho que o seu dano crítico não compense, mas eu acho que para o momento que você pega ela, a arma ela tem sim a sua utilidade, o seu brilho. Então vamos deixar ela aqui na ferramenta de aldeão. Talvez até no topo aqui da ferramenta de aldeão, porque com certeza ela tem muito mais utilidade do que essas outras armas aqui adjacentes. Então vamos falar do machado de octarina. Esse que eu lembro que não é um item muito útil. Ele vem com um dano base de 343, que é um dano ferrado de alto para esse ponto do game, tá? Uma chance de crítico bem baixa, mas eu diria que com um dano base tão alto, talvez você não precise tanto de chance de crítico. Embora eu vou falar para vocês que eu acredito que o jogo se baseie muito mais em builds de crítico e builds como triplicação de dano para melee e range, ou seja, personagem de dano físico, do que de fato dano bruto base, né? Porque não é tão escalonável. E eu diria que é uma arma bem funcional, tá? Pelo seu dano base elevado, apesar de o buff de crítico não ser alto, ele é existente. É uma arma bem funcional. E eu não cheguei a usar muito, né? Eu brinquei, testei e tal, mas é uma arma bem funcional, dá pra usar. Vamos seguindo agora aqui para uma arma, mais uma espada na nossa brincadeira. E a gente tá falando de uma espada que tem buff de velocidade de ataque, o que é um buff que funciona para quem quer fazer healer, é um buff que é relevante para quem está fazendo crítico, mas como a gente já viu, tipo, tem armas com buff de crítico. E a gente já está falando aqui do bioma do bioma de oceano, né? Vejamos, o que a gente já tem aqui nesse ponto? A gente tem uma espada com uma arma com dano base altíssimo e uma cadência aceitável. Temos um machado com buff de dano crítico e um dano alto. E a gente tem uma arma com dano de veneno. E, claro, temos um machadão bem OP nesse ponto. Então eu diria que é uma arma ok. Dá pra usar? É isso. Não tem muito o que adicionar ou tirar sobre ela. Aqui a gente tem uma arma bem interessante. Esse clube, você consegue ele lá naquele bioma high-tech que tem, tá? Tá espalhado lá no bioma, naquelas dungeons lá do Malugás. Se você sair procurando, ocasionalmente você vai conseguir encontrar. E aqui dentro você também vai encontrar a arma range mais forte do game, é gerado somente um mapa desse dentro do jogo. E aqui a gente tem um fato interessante, aonde no mesmo canto que você consegue a melhor arma para uma build, você vai conseguir o melhor pet para a mesma build, tá? Então eu acho que por esse fato ganha muito ponto, sem falar do dano base alto para dar com pau no momento que você pega de 320 e no late game é o maior dano base do gamer de 728, na realidade o segundo maior, né? A gente viu que tem um aí que tem 800 de dano base, mas mesmo assim é muito alto. De qualquer forma, a gente tem uma chance de 58% de dar um stun no inimigo, o que é bem relevante. Então, a gente sobe aqui essa arma, eu acho que ela é uma das top tier, sobretudo pela facilidade, abre aspas, de se pegar ela, né? Você pega no início do game e por estar acoplado com o melhor pet para build que ela utiliza.
Seguindo, a gente tem uma lança. Essa lança aqui, eu lembro que ela tem um dano bem relevante. Deixa eu dar uma olhada. Sim, a gente tem um dano de 300 no ponto que a gente acha. Ah, olha só, eu estava errado. Você vai achar ela lá no deserto. 300 no deserto é aceitável, mas não é grande coisa. Apesar de ter um buff de dano físico, então eu acho que é mais uma arma que dá pra usar, mas, poxa, você pode fazer a espada nesse ponto, dá pra pegar, mano, dá pra pegar esses caras aqui. Pegar essa, é muito estranho, mano. Eu não pegaria. Seguindo, e para finalizar com a nossa tier list, a gente tem a Espada de Escarlate. Essa que é, acredito que é a primeira espada que tem um buff de dano crítico, se eu não me engano. E um dano bem relevantezinho, né? 180. Acho que as outras armas que você tem nesse ponto do game tem 150, então um buff de 30% de dano aí, mais 8% de crítico, eu acho válido. Então eu acho que é mais uma espada que vale a pena pegar. E aqui a gente tem meio que um escopo do que é o Core Keeper, né? A gente vê que tem poucos itens que traz mecânica única. A gente tem um item com mecânica de veneno, um item com mecânica de lava, um item com bom multiplicador de crítico e um item de fato único. A gente tem um item de cura, dois, né, se você considerar, mas isso aqui é totalmente estúpido, tu vai pegar quando estiver zerando o game, provavelmente, então, né, pelo amor de Deus. E meio que é isso, sabe? Tipo, a gente não vê uma coisa muito diferente dentro do game. E as poucas coisas que a gente vê diferentes são muito inúteis. Tipo, o quê? Dar slow no inimigo? Cara, que diferença isso faz? Hã? Não faz diferença, cara. Fazer o inimigo escorregar? O quê? Que coisa é essa? A maior parte dos inimigos atacam parado. Tipo, pra que isso me serve? Enfim, galera, só um comentário final. Apesar disso, como eu sempre falo pra vocês, eu achei que o jogo vale a pena. Espero que tenham curtido o vídeo. E isso é tudo. E até o final. Fiquem com o cultural da minha namorada. Tchau, tchau. Finalizar meu vídeo. Não, ficou ruim, faz de novo. Vai.